Bandeiras foram hasteadas a meio mastro para homenagear as vítimas perdidas no mortal ataque terrorista em Cabul, onde 13 soldados americanos foram mortos. O dia do ataque foi o mais mortal para as tropas americanas no Afeganistão em uma década. Tem ocorrido muita indignação após notícias de autoridades americanas estarem entregando ao Talibã uma lista de cidadãos americanos, aliados afegãos e outros. A lista foi concedida para que eles fossem levados ao aeroporto, mas alguns estão preocupados com o fato de que esta lista possa gerar o efeito oposto. E um ataque aéreo militar dos Estados Unidos alvejou o homem-bomba que tentou atacar o aeroporto de Cabul em 29 de agosto, durante a evacuação liderada por americanos. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos, eu sou Marina Dalila. Bandeiras foram hasteadas a meio mastro para homenagear as vítimas perdidas no mortal ataque terrorista em Cabul. 13 membros do serviço militar americano foram mortos, incluindo 10 fuzileiros navais, 18 estão feridos e mais de 90 afegãos também morreram e 150 ficaram feridos. Aquele se tornou o dia mais mortal para as tropas no Afeganistão desde 2011. O presidente Biden ordenou que as bandeiras da Casa Branca fossem hasteadas a meio mastro para homenagear os 13 militares mortos no ataque terrorista de quinta-feira em Cabul. A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse que as bandeiras também serão baixadas nas bases militares e prédios do governo federal dos Estados Unidos até o pôr do sol em 30 de agosto. A Casa Branca disse que o presidente Biden ainda não falou com as famílias dos militares mortos no Afeganistão, que aguardam o processo de notificação. A secretária de imprensa deixou a porta aberta para o presidente fazer a viagem para Dover, em Delaware, quando os restos mortais dos militares caídos voltam ao solo. Outros países também homenagearam os militares mortos. Todas as 30 bandeiras dos aliados da OTAN estão hasteadas a meio mastro na sede da OTAN em Bruxelas. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, tuitou na sexta-feira: "Lamentamos todas as vítimas, honramos o pessoal dos Estados Unidos que perdeu a vida ao levar outras pessoas para a segurança. Eles nunca serão esquecidos." Mas esse pode não ser o fim. Os oficiais dos Estados Unidos estão se preparando para a possibilidade de outro ataque nos últimos dias do esforço de evacuação do Afeganistão. A guerra mais longa da América está terminando exatamente como começou. A nação está de luto pelas vítimas de um terrível ataque terrorista e um presidente prometendo caçar e punir os responsáveis do Afeganistão. O general Kenneth McKenzie, do Comando Central, disse que mais ataques foram previstos. We believe it is their desire to continue those attacks and we expect those attacks to continue. And we're doing everything we can to be prepared for those attacks. Os bombardeiros tinham como alvo muitos que tentavam em vão entrar no aeroporto de Cabul e fazer um dos últimos voos de evacuação. O Talibã condenou os assassinatos e prometeu punir os responsáveis. A filial regional do Estado Islâmico, conhecida como ISIS-K, detonou a explosão e Biden alertou os extremistas de que os Estados Unidos vão caçá-los e fazê-los pagar. Biden disse que não há evidências de que o ISIS-K esteja em conluio com o Talibã. O grupo terrorista fez ameaças de ataques adicionais. O presidente Biden enviou uma severa ameaça aos agressores. To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. I will defend our interests and our people with every measure at my command. Ele expressou suas condolências aos militares que foram mortos nos últimos atentados no Afeganistão, um ataque que ele disse ter sido realizado pelo ISIS-K. As I've been in constant contact with our senior military leaders, and I mean constant, round the clock, and our commanders on the ground and throughout the day, they made it clear that we can and we must complete this mission, and we will. We will continue the evacuation. Biden disse que ordenou aos oficiais que planejassem ataques contra ativos, lideranças e instalações do ISIS-K. These ISIS terrorists will not win. We will rescue the Americans in there. We will get our Afghan allies out.
And our mission will go on. Ele disse que se os militares precisarem de força adicional no Afeganistão, ele irá permitir. As explosões ocorreram do lado de fora do portão da Abadia, uma das principais entradas do aeroporto, e perto de um hotel controlado e ocupado até recentemente pelas forças britânicas. É uma área que está lotada há dias com afegãos percorrendo canais de esgoto delimitados por paredes anti-explosão. Essas condições certamente teriam amplificado a explosão. Autoridades americanas vêm alertando sobre possíveis ataques do ISIS-K há dias. Na quarta-feira, eles dispararam um alarme falando sobre um fluxo de ameaças muito específico do ISIS-K sobre um ataque planejado contra multidões fora do aeroporto. Os americanos foram mortos em contato próximo, rastreando e revistando evacuados no portão da Abadia. O general Mackenzie prometeu que essa atrocidade não afetaria o esforço de evacuação. ISIS will not deter us from accomplishing the mission. I can assure you of that. Mas este é um momento perigoso para a missão da coalizão liderada pelos Estados Unidos, que deve terminar em 31 de agosto. À medida que as tropas se retiram, elas se tornam mais vulneráveis, mas isso também é prejudicial para o Talibã, que é um inimigo jurado do ISIS-K. Mas Biden retalhou o ataque mais cedo do que se esperava. Um ataque aéreo militar dos Estados Unidos alvejou um homem-bomba que tentou atacar o aeroporto de Cabul em 29 de agosto durante a evacuação do aeroporto liderada por americanos. O ataque foi confirmado por um porta-voz do Comando Central dos Estados Unidos, o capitão Bill Urban. O incidente aconteceu depois que o Pentágono confirmou ter matado 2 terroristas do ISIS-K no Afeganistão no fim de semana. O fato de 2 desses indivíduos não estarem mais andando na face da terra é uma coisa boa, disse o porta-voz do Pentágono, John Kirby. A Embaixada dos Estados Unidos em Cabul emitiu um alerta em 28 de agosto de que os americanos que estão nas proximidades do aeroporto devem deixar a área do aeroporto imediatamente devido à possibilidade de outro ataque. Em 29 de agosto, o secretário de Estado, Antony Blinken, disse que cerca de 300 americanos permanecem no país. Ele disse à ABC News: "Estamos reduzidos a uma população de 300 ou menos americanos que ainda estão lá e estamos trabalhando ativamente nessas horas e nos dias de hoje para tirar essas pessoas de lá." Mas então, o que os ataques mortais significam para a guerra mais longa da América? O ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos disse que o país provavelmente voltará ao Afeganistão para lutar contra os militantes do ISIS. Agora, se as tropas serão enviadas de volta ou não é uma questão futura. O foco atual ainda é fazer com que todos saiam. Apesar do ataque de quinta-feira, a Casa Branca disse que a aeronave militar americana evacuou cerca de 8.500 pessoas na quinta-feira. Os voos da coalizão evacuaram outros 4.000. Isso eleva o número total de pessoas evacuadas por meio de voos militares da coalizão dos Estados Unidos para 105.000 desde 14 de agosto e para 110.600 desde o final de julho, de acordo com a Casa Branca. Mas, em meio a tudo isso, surgiu uma preocupação. Biden entregou um relatório com nomes de americanos ao Talibã. O político relatou que o Talibã recebeu uma lista de cidadãos americanos, aliados afegãos e nomes de oficiais americanos no intuito de que eles fossem levados ao aeroporto, mas isso causou indignação entre os oficiais militares. A senadora Marsha Blackburn chama isso de lista da morte. E uma das fontes disse à Fox News que entregar os nomes das pessoas que estão autorizadas a viajar para o aeroporto essencialmente os destinou à destruição. E na Casa Branca, a secretária de imprensa Jen Psaki desviou a pergunta sobre como será possível para os Estados Unidos continuarem trabalhando com o Talibã após o ataque. A vice-presidente Kamala Harris voltou aos Estados Unidos após sua viagem ao Vietnã, mas evitou as perguntas dos repórteres sobre o Afeganistão. Mas o que tem acontecido com outros países? A Espanha encerrou sua missão de evacuação do Afeganistão. As últimas pessoas restantes devem pousar na base aérea militar de Torrejón, perto de Madrid, no final desta sexta-feira, de acordo com o presidente do país. E o ministro da Defesa australiano, Peter Dutton, confirmou que a Austrália encerrou seus voos de evacuação em Cabul. E agora, antes de terminarmos, a Netflix está lançando um novo documentário focado no lendário pintor Bob Ross. A plataforma de streaming disponibilizou Bob Ross, Acidentes Felizes, Traição e Ganância na quarta-feira. O filme documenta a ascensão de Ross como uma personalidade de TV dos anos 80 e 90 e a batalha para supervisionar seu legado após sua morte.
Por quase uma década, o veterano da Força Aérea ensinou outros a pintar paisagens no show da PBS, A Alegria de Pintar. Ele era conhecido por sua voz suave e seu penteado característico. Ross tinha 52 anos quando morreu de câncer em 1995. A atriz Melissa McCarthy e seu marido Ben Falcone produziram o documentário. A empresa pertence a um casal que apoiou o trabalho de Ross. Sua família perdeu o controle de seu legado em uma batalha legal com o casal. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima.